Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Bom, hoje dia 31, 6 horas da manhã. Daqui a pouco eu vou deitar um pouco. Vamos começar pelo 3x, tem bastante coisa no 5x. E aqui é mais simplesinho, então vou falar logo. Comprando itens no leilão normal. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar, eu não sei porque que eles mexem nessas coisas, ó. Eu quero mudar aqui de lugar. Perceberam, né? Vou mudar aqui. Tá acontecendo isso agora. Você não consegue mudar os itens de lugar. Isto tá uma merda. Por que eles mexem em algo que tá funcionando bem, hein? Enfim, não sei o que eles tentaram fazer, mas fizeram bosta. Tô tentando controlar o mercado, comprando itens, refinando, transformando em pedra, enfim. Tá. Botei pra vender o quê? Botei pra vender escudo. E aí, depois eu ia comentar um pouco sobre esse escudo. Eu tenho outro azul e eu poderia transformá-lo em épico. Mas eu acredito que eu consigo vender por 2.500 e por 2.500. E que eu não consigo vender o épico por 5.000. Então eu vou vender os dois azuis separadamente. Vou vender as partes. Isso aqui eu já acho que não vai sair caro. Mas eu vou tentar vender. E só que é quando eu for deitar só. Porque aí eu acordo e ainda não saiu. Talvez isso aqui também. Talvez. Mais provável eu ficar com isto. Isso aqui eu vou transformar em pedra. Isso aqui talvez eu venda. Para ir conseguindo alguma prata de vez em quando, né? Só que eu não sei o que eu vou fazer ainda. Se eu vou deixar aqui guardado, se eu vou vender, enfim. Tô com 2 cavalos de corrida. Eu acho que eu saí comprando tudo e acabei comprando os cavalos também. Igual isso aqui, ó. Aqui, só pra vocês terem noção. Tá, 1h20, né? Vou botar 250. 350. Tá bom. Ó, 25 minutos. Tudo eu dei lance. Em tudo. Aqui eu comprei, aqui eu não comprei. Eu comprei. Ali já tem lance meu. Aqui. Comprei. Ó, tudo eu. Tudo eu. Quarta página. Ó. Só não comprei esse aqui. Essa lança aqui do Caesares. 1.200 só. Deixa eu ver aqui. Eu tinha uma que eu vendi também, né? Acho que foi aqui, nesse servidor. Deixa eu ver por quanto foi que eu vendi. 1.800 da Azul. Então assim, ó. Vender 2 verdes é preferível. E aí, a minha teoria é o seguinte. Se a pessoa paga 2 e pouco, ela acha que tá um preço aceitável. Mas ela também só aceita pagar 2 e pouco no azul. No máximo 3. Então é melhor você vender a, a verde. No caso aqui da Caesares, eu não conheço muitos itens romanos, então eu não sei quanto de gana as pessoas têm para comprar. Tá? E aí, ponto. Os outros ataques lá que bateram foram fakes. Acredito que ainda tem ataque para bater? Deixa eu ver. A internet está meio mais ou menos. Não tem mais ataque para bater. E eu só estou construindo, né, gente? Desenvolvendo a conta. Vou fazer a aldeia 1 de cidade. Vou fazer a aldeia 2 de cidade. E depois eu vou mudar a capital depois que eu upar os campos, tá? Só vou mudar a capital depois que eu upar os campos delas, tá? Não precisava ter feito ferro. Ó, tá muito travado. Isso foi depois da atualização. Depois da atualização,
tá tendo muito bug. Acabou que eu não mandei o ticket, tá, gente? Não mandei o ticket tá aberto lá. Não deu tempo, não aconteceu muita coisa. E aí acabei não mandando. E pronto, tá. Botei mais tropa em Upiana. Mandei 6.000 lanceiros pra lá, né? Pra aliviar aqui. E para mais o quê? Mais nada. Ah, e mandei tropa pra 07, acredito? 07, que tava 100. Tinha antes, né? Mas aí foi retirada. Aí eu mandei 2 reforços. Um de cavalaria e outro de lanceiro para complementar. Então, 4.000 lanceiro, 1k de cavalaria. Tem aqui também, né? Tem aqui também. Só tinha 1.000, né? 1.000 e 1.200. Mas aí foi batendo aqueles fakes e tal. Morreu um pouco. Depois eu mando completo. Com base no cereal. Mas porque essas zonas são seguras e eu quero tropas mais perto dos outros para poder defender, fazer encaixe, etc. Ponto. Acho que aqui só tem isso, tá? Na 01, estou terminando aqui a Casa do Povo no 20 para transformar em capital e vou upar os outros campos para 12. Não vou passar de 12, vou perder esse campo aqui, mas ok. E é isto. Na 02, eu nem tenho nada upado, né, porque ela é uma aldeia normal ainda. E eu vou transformar ela em cidade. E aí sim, ponto, né? Na 03, estou aumentando a tesouraria, porque conforme esses ataques aí começaram, né, parece que vai estourar uma guerra, que já está rolando, eu talvez precise da confusão dos rivais grande para poder preservar minha conta inteira. Então eu não vou utilizar não vou utilizar por agora o armazenamento grande, né, para a conta inteira. Eu vou usar o armazenamento na 03 e vou seguir upando os campos como cidade. Vou seguir upando os campos da 02. Ponto. E para cá tá vindo 6.000 lanceiros. Bom, agora vamos ao que importa, né? Deixa eu só tentar ver aqui, que eu não vejo isso há muito tempo, vou ver com vocês. Sou o centagésimo, 81º jogador de população. Não é uma informação assim tão relevante, né? É só para saber mesmo. E em termos de atacante, né? Eu nem fiz ataque nenhum, né, gente? Em termos de defesa, eu estou em 50º, 28.000 apenas. Ponto. Ó, o Zé do Caixão ali. Cadê a Mali? Marili? Ela era também da BR, não era? Acho que sim. A Leal tá logo aqui, ó. T2. Foi pra TT2. Bom, ponto. Depois eu vou falar com ela porque eu preciso do Oasis. Vou ver se ela vai me ceder. E aqui, ó, nós temos as batalhas de hoje. Sicília acho que é nosso. God of War. Aquele que estavam falando que não tinha tropa. Agora pode ser que não tenha, mas mostrou que tinha, né? E é isso. O Dani jogando o jogo. E eu aqui, essa semana, eu invei defesa, mas aonde eu invei defesa, ninguém atacou. Então, estão com medinho de mim. Pronto. Só fake aqui. Cara, o computador como tá pesado, eu tô tentando fazer as coisas mais devagar. E aí não tá rolando. Pronto. Agora vamos ao que interessa. Região 3. Não. 5. Aqui. Ponto. 4 horas da manhã.
Eu acho que eu avisei para vocês que ia começar uma guerra hoje, às 10 da noite, né? Ia começar a ter ataque batendo, um monte de coisa e tudo mais. Ia acontecer muitas coisas hoje. E ficou no meu encargo também de atacar alguns jogadores, mas a minha escolha, né? Eu não tinha condições de ir para tão longe, então eu fiquei por aqui mesmo, segurando defesas. Era para me fakear e tal. Só que aí eu comecei a espionar e eu gostaria de mostrar isto para vocês. Cadê? Eu bati um espião aqui às 5h30. Antes disso, 1 da manhã, 1h30. Ó, isso aqui foi hoje, hein, gente? Né? Ontem, né? Isso aqui, basicamente, eu quero dizer que é o mesmo turno, tá? Desde isso aqui eu estou acordado. Agora são 6 da manhã, né? Eu estou aí 12 horas. Mas o ponto é, 12 horas não, né? Mais do que isso. Falta 6 horas para completar 24 horas. Então 18 horas já que eu estou aqui. Mas, beleza. Ou eu dormi. Acho que eu dormi, né? Depois disso aqui. Enfim. 1 da manhã. 1h30. 1h36. Porque eu liguei a lista, botei na lista. Aí depois 2h53. 3h54. 57. 4h03. 4h30. Tá? Beleza. Aqui. 12h45. E aqui tá devagar, isso aqui tá devagar. Eu tô com muita coisa aberta também. 12h66. Tá? Isso aqui diz, o cereal tava estático, né? Diz sobre defesa. Isso diz sobre defesa. E eu espionei todos os ases deles. Eu só puxei aqueles ali para... Eu só puxei aquele ali para os arquivos para poder mostrar para vocês que foi de hora em hora, basicamente, tá? E depois das 4, nós 4h59. Aí aqui, ó, 13h25. Saiu o recurso. Mas isso aqui já... Que horas? Às 8. E esse aqui? 12h68. Ponto. Vamos voltar aqui. Às 5. Ó, eu espionei todos os oásis deles, tá, gente? Todos. Mantive todos os oásis sendo espionado. Aqui, ó. 1h. São todos oásis diferentes, tá? Eu só peguei um específico para poder mostrar para vocês. Mas foram muitos oásis das contas. E dentro desses relatórios, eu consigo perceber, por exemplo, se é uma aldeia normal, ela tem uma produção específica ali, que eu posso constatar pela minha própria, tá? Eu pego uma aldeia minha qualquer, sei lá, essa aqui, né? E ela é um 446, né? 4446. E eu sei quanto que ela produz, 100 oásis. Logo, eu sei quanto a aldeia do coleguinha também produz, 100 oásis. E aí o cereal não sobe e não desce, ou sobe pouco, eu consigo saber exatamente quanto de tropa tem lá. Esse é o ponto. Por quê? Eu tenho aqui, né? Não quer fazer conta? Vai no chat GPT e pergunta para ele que ele vai te responder. Ó, eu tenho aqui 5,59, tá? E aí eu pergunto para o chat que às 5h59h41, uma aldeia possui 5.767 de cereal.
E aí, às 6h04, ela possui 5.787. Quanto ela produz em 1 hora? Ele vai pegar os 4 minutos, os 5 minutos, vai ver a diferença de 5 minutos, vai multiplicar por 12 e vai te dar a resposta de quanto essa aldeia produz por hora. E aí você vai notar, depois, olhando para a sua aldeia, qual é a discrepância. Se ela está produzindo 1.000 por hora, e a sua aldeia produz 9.000 de cereal, então ela tem 8.000 tropas paradas lá, de consumo, né? De consumo. Tal. Enfim, é algo para vocês notarem. E aí, como eu espionei todo, aí eu fiquei vendo que ele não estava. Ele não estava, ele não estava, ele não estava. Só que lembrando, este jogador possui muita defesa, né? Eu comentei com vocês que era mais de 250 mil na conta dele, pelo menos, né? E tudo mais. Mas, velho, é sexta-feira, né? Te fala, putz, será que nego toma uma cachaça e dorme? Bom, talvez eu tivesse sorte. E aí eu fui pra galera, né? Fakes. E aí, depois que eu espionei, eu tentei atacar a aldeia dessa conta aqui, que eu acredito que seja uma conta... eu vou falar secundária a palavra, gente, mas compreendo, né? Por exemplo, eu estou conversando com o Área 51, vendo se ele entra comigo em outro servidor. Por quê? Quando eu for jogar de novo. Porque eu consigo administrar mais uma conta. Mais uma, né? Eu estou com 2 servidores. Não estou falando de 2 servidores, estou falando de conta. Porque eu sou muito pragmático. E eu acredito que esses dois jogam juntos dessa maneira. Inclusive, os nomes deles assim, né? É Handroid 0 e Aerotech 0, né? Eles mostram que eles estão juntos. Ponto. Aí a gente tem um relatório aqui. Tá, vai mostrar só o relatório. Eu não queria dar spoiler. E aí, putz, gente, né? O cara não tava. E eu também já estava vendo que ele não estava pelo relatório, pelos relatórios. E isso aqui, né? 50, lá no Asis dele estava 56 mil, né? 56 mil. Ponto. Aí mandei os espiões, mandei 250. Pô, com olhos de águia é o único, vezes 10, como se fosse mandar 2.500. Pô, percebi quanto tinha. Aí eu ataquei. 42 mil de steps, né? Roubei tudo, as tropas evadiram. Falei, beleza. Tá evadindo? Espionei outras aldeias aqui. Cara, se eu for abrir todos os relatórios vai demorar muito, tá? Mas eu fui batendo aqui as tropas onde estavam as tropas. Falei que vai demorar muito, mas eu tenho que abrir, né? Uma ou outra eu tenho que abrir. Eu fui olhando as aldeias à volta, né? Essa aqui eu espionei depois de novo, tal, mas eu fui abrindo as aldeias à volta. Tá, isso aqui foi o que bateu. E fui olhando. Ó, 13 mil. 7 mil. 6 mil. E ponto. Deixa eu parar por aqui. E aí eu fui bater nas tropas deles todas, né? Onde é que tava. E nenhuma movimentação. E aí... E aí pronto. Aí eu fui lá com catapulta. Fui. E fui dessa maneira aqui. E aí vou explicar, né? Tô tentando perceber aqui o que aconteceu com os outros relatórios. Mas, enfim. Só fui com 2.500 tropas de catapulta, gente. Eu não estava seguro de que eles não
Ninguém entraria e ia botar a defesa lá, a defesa deles era muita coisa. Mas pronto, né? Bateu. E aí vou dar aquela diminuída no zoom para a gente poder ver aqui o que quebrou, né? Então ali foi palácio e palácio. No outro foi que foi palácio e academia, porque eu tinha mirado residência, tá? Aí aqui foi um campo nível 13 destruído e hospital destruído, mas eu tinha mirado de novo palácio e residência. Que é, para caso tenha pedreiro e tudo, a residência e o palácio preciso destruir para minhas catapultas poderem estarem lisas, né? É edifício principal é mercado. Armazém e grande celeiro, porque ele tinha 500 e pouco, né? Então imaginei que ele tivesse 2 grandes celeiros, mas ele só tinha um grande celeiro. E aí, beleza. Aquilo ali era a capital dele, tá, gente? Então, a mansão do herói destruído, quartel destruído, sendo que eu mirei outro grande celeiro, né? Aí, peguei os campos de cereal dele, todos, e eu vou pular essa parte porque foi a aldeia inteira, gente. Não só de uma vez, mas foi a aldeia inteira. Agora, neste momento, quanto que ele tem de população lá? 27. Ele ficou com 24 de população, tá? Infelizmente, não zerei. E isso aqui foi depois, né? Às 8 e pouca. Foi fake. Beleza. Passamos disso. Isso aqui foi fake. E aqui, junto com esses ataques, ó, no round 0, eu bati com a cavalaria. Ah, com a cavalaria e as tropas. Só para pegar as tropas que estavam lá. 24k de 24k de falanges, com 13 de Guardiões das Cinzas, mais as tropas ofensivas dele que tinham vingado do lado que ele estava refazendo, né? Vamos botar assim. E ponto. 5.000 steps, um pouquinho de catapulta. Peguei, beleza. Ah, minha perda foi razoavelmente baixa. Ok. Continuemos. Aí bateu os fakes e bateu mais ataque de catapulta, porque eu mandei levas separadas. Ó, aqui foi 24. Botei o ataque aqui para bater às 24. Isso aqui não é tão simples, tá? Aqui demorava 36 minutos, aqui demorava pouquíssimos minutos, mas eu quis assegurar ainda assim. Aí bateu os fakes também, aos 24, tá vendo? Isso aqui é só para vocês perceberem que mesmo um alvo que está do meu lado, basicamente, eu tomei o cuidado de sincronizar, basicamente, né? Aqui bateu 25. Eu estava o tempo inteiro, gente, percebendo se eles estavam online ou não. Então, aqui eu corri o risco na saída, mas se o primeiro batesse, ia bater todos. Se o primeiro não batesse, não ia bater nenhum. E eu assumi o risco de perder essas catapultas. E ponto. E aí não vou passar, porque só foi mais campo de cereal, mais coisa destruída, etc, etc, etc. Cara, a internet está me sacaneando, cara. Justamente na hora de gravar, né? Bom, mas aqui, e aí já começa o que eu gostaria de falar com vocês de maneira bem séria. Eu vim aqui, nessa capital dele, pegar os campos de cereais dele, tirar cereal da conta deles, né? E quando eu bato aqui e eu me deparo com campos de cereais nível 13, eu percebo que essa aqui não é uma aldeia importante. Apesar de ser a capital, não é uma aldeia tão importante. O cereal deles não está fincado aqui, sabe? O prejuízo que eu imaginei dar não foi tão grande. A perda não foi tão grande, sabe? A conta ela é uma conta inteira por si só, né? Você bater em uma aldeia, não adianta muita coisa você quebrar algo. Você tem que quebrar alguma coisa valiosa. E não foi o caso aqui. Então eu já falei, putz,
Por isso também eu não fiquei tão focado em voltar para zerar, para acabar de zerar, porque não importava muito. Notando também que isso aqui é aquela aldeia de ataque, que ele já perdeu as tropas em cima de mim. Então a minha questão aqui era o cereal, não era a aldeia, tá? A aldeia não tinha mais nada nela. As tropas de ataque ele perdeu em mim, ficou com o cacareco ali, que é aquele aqueles 16k lá e tudo, que pode vir me atacar hoje, mas não nem arranha, né? Ponto. Depois disso, eu vim. Eu continuei mandando uns ataquezinhos lá, mas eu fui em outras aldeias também, eu quero achar os relatórios. Eu espionei essa aqui, ataquei essa Tech 2. Ó, eu fui limpando, gente. Eu fui separando as tropas. Cadê? Tech 2, Tech 1. Foi catapulta aqui. Ah, tá. Eu fui destruir a padaria e o moinho, que eu tinha esquecido. Tech 1. Aqui na 14 foi fake. Ó, fakes. Espionaria 2. Cadê? Na 14 foi fake. Tá. Aí depois eu bati na 14. Tá? Eu mandei fakes para baterem e depois enviei a tropa para bater depois. Caso tivesse algum encaixe, alguma coisa assim, eu matar logo mais tropas. E aí, ó, já não daria. Se ele tivesse feito encaixe, não daria nem tempo dele tirar. Vocês entenderam? Esse era o ponto. Não daria tempo dele tirar. E aí fui lá, matar 13 mil Guardiões das Cinzas. Então soma aí que já são 26 mil Guardiões das Cinzas mortos, com perdas muito baixas, se você comparar a essas tropas juntas defendendo uma aldeia, tá? Então fui matando defesas dele. Eu ataquei para matar as defesas. Não foi para destruir, não foi para nada. Foi para dar dano no que eu acredito que era a força deles. O isqueiro também já tá ruim. Nossa, velho. Tudo tá ficando. Tá estragando. Tinha espionada 2 aqui. Espionada. Aqui é 0 de novo. Espionei a 2 aqui. E vi isso aqui. 45k. Eu falei, putz, velho. Fiz a simulação. Falei, eu passo aqui e perco pouco relativamente. É uma boa tropa matar. Olhei o herói dele estava com o item do falange. E aqui foi quando eu dividi minhas tropas para pegar na 00. E aí, meu irmão, deu merda. Deu merda. Porque eu fiz a mesma situação. Só que essas tropas aqui, por exemplo, essa aqui estava de um aldeia do lado, que eu não quis ir lá pegar porque nessa hora era 7h30. Por mais que ontem foi sexta, hoje é sábado, eu falei, putz, vai ficar muito tarde. E aqui eu quis demais. Porque eu quis fazer o strike. Eu quis o perfect. Eu quis deletar a capital dele, sem usar tropa, e quis pegar o restante da defesa, né? E teve mais alguma defesa que eu não vi onde estava. E aqui, ó, gente, eu perdi basicamente 3 mil catapultas, né? Eu fiquei com algumas catapultas ainda, mas eu perdi quase 3 mil catapultas. Fiquei com 500, eu estava com 3 mil e pouco. Então, assim, eu perdi uns 250 mil. 250 não, 2.500 mais ou menos. Fora que eu perdi com fake, tudo, enfim, 2.500. E aí, entra aquela lição que eu comentei antes, né? Que catapulta, se eu tivesse mais catapultas, se nós tivéssemos feito mais catapultas, ao mesmo tempo que eu teria ido na capital do Tech, eu teria ido na capital dele. E eu teria passado por causa do tempo. E por eu ter que esperar as tropas lá voltarem e depois eu ir na dele, eu não zerei a capital dele e eu perdi as catapultas. Não só por isso, né? Também porque eu fui ganancioso demais, querendo ir em duas aldeias ao mesmo tempo. Mas acho que dá para entender que as catapultas, elas são um recurso, de novo, estratégico. Você tem recursos táticos
e você tem recursos estratégicos. É um recurso estratégico que você tem que priorizar, tem que dar valor. E aí, ponto. E ainda, cara, me lasquei muito aqui. Tomei um bloco naquela aldeia, que ele acordou. Não sei onde estava o restante dessas tropas, gente. Eu espionei, que eu não vou mostrar pra vocês assim, mas eu espionei todas as aldeias deles. E na minha ideia, também todos os oásis. O que eu não levei em conta, talvez aqui? Essa pessoa que veio depois. Aqui só para vocês verem logo o relatório todo, ó. 82 mil, contando, gente, que eu matei 24 mil falanges, matei 26 mil Guardiões das Cinzas, e matei mais algumas outras tropas que eu não estou achando os relatórios, mas eu matei. 7 mil, eu matei 7 mil falanges em algum lugar. Enfim, mas não estou achando ali. Não sei se o do guardou ou o que ele fez. Não sei. Não sei porque não está ali. Mas eu sei que eu matei. Que foi um ataque que eu mandei só de infantaria, sozinha. Aí, ok. E aí, foi-se, né? Os cavalos. Nenhuma das minhas tropas retornaram. E, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Que era... Vou usar esse aqui mesmo. Para poder demonstrar. Isso aqui é importante. Que é algo que eu tinha comentado já antes. E... Vou botar aqui 24. 0, 0, 0, 0, 0. Vou botar aqui 2, 20, né? Vou tirar isso aqui também. Essas tropas, eu acho que elas vieram da Matilda lá. Manilda. Vou botar aqui 13. Vou tirar isso aqui. Vou botar aqui 20. Tirar esse herói aqui. Vou excluir isso aqui. Vou excluir isso aqui. E ponto. Deixa eu ver. Excluir isso aqui. Vou botar aqui 100. 100. A cavalo. Com item épico. Não, vou deixar sem herói porque estava sem herói lá naquela lá que eu matei. E aí eu vou 500 catapultas, tá? 500 catapultas. Aí fazemos a simulação. Eu esqueci de botar a armadura aqui. As minhas estão, beleza. Morre 7.000, 4.700. Morre 3.000, 350, vamos colocar, né? E eu perco 50 arietes. Ok. Se eu coloco 1.000 arietes, faz diferença? Faz sim, eu perco mais arietes, mais tropas caras eu perco. Tá? Se eu colocar 1.500 arietes, olha a diferença gritante que vai fazer. Nenhuma. Perceba que o número de tropas que eu perco é a mesma coisa basicamente. Mas eu perco mais ariete. Né? Vamos voltar aqui para 500, ó. 58, 40, 17. 58, 40, 17. 58, 40. Perceberam? 58. Ó, eu perco mais aqui. Só 100 tropas. 40, mais 100 tropas, basicamente. Menos que isso, porque aqui era 70. Era 40, 70. Então aqui, ó, foi, sei lá, 60 tropas a mais. E eu economizo em ariete. Sabe? Então assim, tem um número determinado de arietes para você usar. Que quando você ultrapassa, não faz diferença, você só arrisca seus arietes a mais. Mas, digamos aqui, 50. 50.000 e... Ué, cadê o... Deixa eu ver aqui.
Gente, sumiu o negócio aqui. Meu Deus do céu, tá muito bugado. Bom, não vou poder aumentar o outro. Mas aqui, ó, 11.000, 8.000, né? 83, 118, 83, 119. Vou botar 1.000. 11, 18, 83. 18, 83 do mesmo jeito, né? 83, 82. Ó, diferença nenhuma. Só perco mais ariete, tá? Vou botar 75. 18, 4, 12, 9. 500. 18, 4. Aí aqui eu esqueci. Nossa, esqueci. Mas vocês vão ver a diferença. 18, 4. 200 a mais de tropa. É preferível perder as tropas do que os arites, né? Essa quantidadezinha. Então, fica de lição que não precisa um número exorbitante de arites. Precisa da quantidade exata, né? Suficiente, vamos botar assim. E vocês conseguem descobrir na simulação. Os arites, a quantidade exorbitante de arites, você precisa fazer para ter, porque você vai ficar perdendo e não pode recuperar no hospital. Porque você vai com 500 é uma coisa. Vai com 1.000 não muda nada. Mas se tu botar 400, né? E no caso aqui, não é 400, vamos botar aqui. Vai para quase 200, né? 320. Né? Perde aqui 180, né? Então, 500 menos 80, 420, menos 100, 320. Aí, ó, 18, 13. Agora, olha essa diferença. Olha esta diferença. A paliçada foi destruída, mas olha a diferença que deu agora. Então, compreendem que existe um número determinado que você precisa alcançar. Depois daquilo ali, é besteira, né? E é incrível, porque assim, tem vezes que alguns jogadores brigam, ficam chateados que você fala uma coisa, você demonstra pra ele, mas ele só fica com raiva. Ele não... Tu tá ajudando o cara, mostrando pra ele, pô, velho, não precisa de 5.000 ariete aí não. Tu tá gastando ariete à toa. Né? E o cara fica puto contigo. Enfim. Aí, perdi, né? As tropas nesse ataque. Mas foi um risco calculado. E por que eu tô querendo mostrar isso assim? Eu comentei que eu não iria atacar por causa disso. Era um cara que tinha muita defesa. Mas tem outras considerações para fazer, né? O meu duo querendo usar as tropas, ele falou que, nossa, agora ele está satisfeito que as tropas morreram de maneira honrosa. Tinha o líder que também estava nessas operações. Eu não tinha mais praça de torneio, eu não tinha hospital, eu não tinha nada. E tinha também, e tem, alguns jogadores que falam muito, né? Falam muito. Né? Como se essa minha aldeia não fosse relevante, tal. Eu não consigo mensurar para vocês tão bem, porque também eu não fui mostrando, né, ao longo do tempo, mas se provou, né, porque eu mostrei para a jogadora e essas tropas, quando não saem daqui, impede. Tem uma jogadora, ela que estava reclamando de estarem me defendendo aqui, só que os 2 dos 3 jogadores que atacaram ela já tinham me atacado antes. E eu matei as tropas deles. E aquela Manilda, por exemplo, ela atacou ela lá com 18.000. 18.000... Não posso dizer. Essa daqui, ó, tentou me espionar de novo. Logo depois de eu ter perdido as tropas ali, ó. Perdeu 2.000 e pouco. Por isso, ó, importante, porque ela tentou lembra que ela tentou me espionar com 6.000 a primeira vez, aí conseguiu. Depois ela veio com 4, aí perdeu. E aí depois, agora ela veio com 2. Ou seja, ela fez para perder em cima de mim de novo. E isso aqui faz com que ela não pode espionar outras pessoas. Olha aqui, ela veio com olhos pequenos, gente. Quando ela vem com olhos pequenos, né, que multiplica por 5 e não passa, ela se assusta. Ela fala, putz, o que esse cara tem lá? Será que só tem espião? Será que eu vou? Nas outras vezes ela veio e ela se ferrou.
Minha defesa aqui é de 40 mil pretorianos, 17 mil espadachins. Esses lanceiros aqui não são os do Gadernal, né? Então tem os do Gadernal com ele ainda, que são por volta de 4 mil e pouco. 34 mil falanges, 14 mil Guardiões das Cinzas. Tá? Vocês estão vendo, eu vou ficar narrando tudo não. Mas aqui, ó, 26 mil, porque é vezes 10, né? 26 mil. Mais os meus 700 que estavam aqui, que dá 7 mil. Ponto. E eu tive que fazer esses espiões na grande cavalaria, né? Porque eu tinha que fazer. Ponto. Eu sei da importância dos espiões, né? Nos oásis principalmente. E aí, beleza, eu continuei fazendo algumas espionagens e tal. Ela, depois que perdeu esses espiões aqui, ela não voltou a espionar. Não sei se vão atacar. Estou pensando em mandar as defesas para justamente aquela jogadora que estava reclamando que estavam me defendendo. Porque ela está precisando realmente, né? Mas ela está numa outra zona bem distante assim, vamos botar. Deixa eu guardar esses relatórios, ou vou guardar depois. Aqui, por exemplo, eu fui vendo onde eles tinham a defesa. Podia ter matado isso aqui, mas eu fui ganancioso. Por que eu falo que poderia ter matado? Eu podia ter vindo só de cavalaria aqui. Mas eu preferi ir logo na capital por causa do tempo, do horário. E, enfim, eu não iria pegar a capital dele de qualquer maneira se eu viesse aqui, porque eu não ia... A defesa ia chegar ali pra... Era o tempo, não foi o jeito, foi o tempo, entendeu? Se desse tempo, eu ia ter feito o strike. E se não desse tempo, como não deu, né? Talvez eu enrolei um pouco demais para poder mandar, mas eu confiei um pouco nos meus instintos em relação ao horário. E, infelizmente, por questões de minutos, né? Não foi. Porque o ataque também é próximo, é bem próximo, gente. Só que as aldeias deles são todas aglomeradas, tinha defesa em tudo quanto é lugar, igual eu, né? Boto defesa em tudo quanto é lugar. Por mais que eu matei algumas partes e tudo, eu não podia ir com catapulta nas aldeias, porque aumentava muito o tempo de ir e voltar. Então, assim, eu fiz o possível e as defesas deles ficaram aqui. Mas quem eu acho que ajudou na defesa foi justamente ela, a Matilda. Inclusive, pode ser que quem defendeu o meu ataque não foi ele, mas ela. Porque me parece que ela que ficou online, porque depois quando eu fui espionar aqui, tudo, vi esse relatório aqui, não me pareceu que alguma coisa foi feita realmente, sabe? Isso ali foi no oásis da capital, por isso que está daquela maneira. Não me pareceu que alguma coisa foi feita realmente. E aí eu falei, nossa, me parece que ela entrou como sitter, né? Colocou a defesa dela e outras que chegava a tempo e conseguiu fazer aquela parede lá. E assim, bem jogado, gente, bem jogado. Esse jogador, ele não é bom fazendo os ataques, né? Os ataques deles saem muito espaçados um do outro, é fácil de defender. Mas, putz, uma conta belíssima, né? E depois eu passo para cá para me mostrar o que. Eu tenho a minha população, que é muito baixa, né? Eu estou com 12 aldeias. Mas eu sou o 34º atacante do servidor. Isso não é qualquer coisa, tá? Não é qualquer coisa. Esse cara aqui tem 24 aldeias. Pontuação dele. Entende? Este contra quem eu estava guerreando agora também. Tem bastante. Bastante aldeias. Ele tem 25, acho. Alguma coisa assim. Olha a Milada aqui. Ó. Boa jogadora também. Em relação à força, tá, gente? Mas é isso que falta para os jogadores. Se esses jogadores tivessem uma... E aí eu não vou falar que eles não têm a capacidade de raciocínio ou de conhecimento em si. Tá? Porque, por exemplo, nesse servidor também eu fiquei desanimado, fiquei frustrado e eu não joguei tudo que eu poderia. Mas é isso, acontece. Mas a maneira como os ataques deles foram feitos, eu realmente acho que faltou, né? Faltou perspicácia, faltou um pouco de cuidado, faltou bastante coisa. Né? Se eles atacassem juntos, eles destruíam a minha aldeia. Se eles atacassem juntos, eles conquistavam. Se eles atacassem juntos, eu não tinha como sobreviver. Eles vão zerar a aldeia.
Mas eles vieram um de cada vez, espaçados, com ataques meio bestas, né? Jogando tropa fora. Ponto. Aí, além de 34º aqui. Cadê? 34º, né? Em ataque, também tem a defesa. Não, aqui é ataque de novo? Putz, eu só botei ataque. Enfim, tem a defesa. Na defesa, eu tava... o cara me passou agora. Por causa de uns pontinhos, né, filho da mãe. Deixa eu provocar alguém só pra tu ver se eu não te passo. Mas aqui, ó. Top 20. Óbvio que eu vou cair, né? Eu vou cair desse rank pra baixo. Mas, ou seja, jogando o jogo, gente. Jogando o jogo. Ó, Zark, pô, me mandou tropa de defesa também para aquele ataque lá. O Norton 10, muito bom também. Isso aqui é muito ponto, gente. É muita coisa, tá? E, só que todo servidor sempre tem uns caras assim, né? Que... Benza a Deus, né, gente? É muita coisa. Mas tem dois aqui no meu time que também são benza a Deus, né? Esse cara aqui também mandou defesa. Enfim. Esse cara aqui salvou. Assim, ele consolidou a defesa que pegou aquele 100k de tropa, 150k de tropa. Ele conseguiu chegar com 17k de cavalos e perdeu quase todos. Não reclamou, não achou ruim, nada. Ele sabia, ele estava de cita na minha conta, ele sabia que ele ia mandar os 17 mil cavalos e os 17 mil cavalos iam falecer. E ele mandou, entende? Isso é um jogador de defesa. E pronto, né? Aqui, o que era aqui? Ele, em termos de população, né? 21 aldeias, atacantes. Em termos de população não, em termos de ataque, né? Apesar de ter quase o dobro das minhas aldeias. 255. Em termos de defesa, apesar de ter o dobro... Eita. Volta. Apesar de ter o dobro. Rondrey. Tá lá, 42º. Isso aqui não é para dizer que eu sou melhor que ele, ou não. É para vocês perceberem o meu grau de participação no jogo, tá? Não é para dizer que eu sou melhor que alguém. É para vocês entenderem o meu grau de participação. Ele, no geral, nesse momento, tinha mais defesa do que eu. Mas por que ele tinha mais defesa do que eu? Porque ele não usava. Eu sempre defendi os aliados. Em ponto. Em questão a ataque, é meramente porque eu bati mais tropas. Não quer dizer muita coisa o número de tropas mortas assim. Porque eu já ataquei bastante sem perder tropa. Né? Das vezes que eu peguei tropa, peguei tropa. Das vezes que eu não peguei tropa, por exemplo, esse ataque na capital do outro ali, eu podia ter zerado a capital sem perder uma tropa. E aí? Não fui participativo? Não, fui sortudo ali, né? E também esperto pelo horário e tudo. Então, assim, não quer dizer tanta coisa, mas quer dizer alguma coisa também. E por último, gente, olha este absurdo aqui. Não sei se vocês vão achar que isto é fake, mas isso não é fake não. Olha o Topix. Pô, isso não vai aumentar não? Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que dá para vocês verem, né? Gente, isso aqui é 800 mil cavalos. 800 mil. Aqui é 500 mil, 800 mil, 20 mil. E, mais do que isso aqui é absurdo, né? Isso é possível nesse servidor. Esse absurdo aqui. Só que mais do que isso, entendam essa questão aqui. Ele perdeu 200 mil cavalos. 200, né? 194 mil. E perdeu aqui 120 mil, né, de infantaria. Perdeu 4.800 dos Ariete. E tá, 900 catapultas, beleza. Para uma defesa matar 200 mil cavalos, gente, tem que ter muita defesa. Tá? Não tá toda a defesa aqui, mas tinha mais 200 e poucos mil falanges.
muitos druidas, eu esqueci agora. Eu não vou poder abrir o Discord para poder mostrar o relatório, até vacilei nisso. Mas o que eu queria mostrar mesmo era quem defendeu estava confiante de defender um martelo. Mas aí não veio um martelo, né, cara? Veio um cometa, veio uma galáxia inteira em cima dele. Caralho, como é que defende isso, gente? Será que no servidor que a gente tá jogando, né? Você olha pro seu servidor e tal. Quantos jogadores você tem que juntar para poder defender isso? Será que sua guilda inteira defende isso? Caralho, gente, isso aqui é absurdo demais. E esses cavalos ele foi juntando, ele foi fazendo, como posso dizer? Ele foi unindo, né? Na aldeia. E essa aldeia aqui, vocês sabem que ela atacou ali o Gadernal várias vezes, né? E eu estava conversando com ele hoje, falando sobre isso. Em nenhum momento a gente deu motivo para a aldeia do Gadernal ser zerada. As pessoas atacavam, faziam coisas, finge de morto, cachorro morto. Em nenhum momento a gente deu motivo para aquela aldeia ser zerada. E também não aumentamos tanto os campos, também, né? A população em si, para transformar aquela aldeia. E as tropas não ficavam lá de maneira geral. Ponto. Então, é mais ou menos isso. Não tem mais aqui o que eu demonstrar. Ah, só uma coisa para vocês notarem. Olha isso. 2.940.000. Eu nem sei o que falar sobre isso, gente. Nem sei o que falar, tá? Depois daquele ataque que eu mostrei para vocês, ele fez outro, perdeu 300 mil cavalos. E passou também e zerou a aldeia do mesmo jeito. Ele zerou duas aldeias dos dois caras que eram os mais fortes assim na segunda guilda, né? E eu falei que antes que era por último, mas o por último é agora. Alianças. Da última vez que eu falei com vocês, nós estávamos acho que em oitavo, sétimo, sei lá. Agora nós estamos em quarto. E estávamos em terceiro, se eu não me engano, né? Então assim, isso aqui também é para vocês perceberem que a gente estava em oitavo esses dias, aí fizemos alguns remanejamentos, conquistamos algumas regiões e pronto. A UD, a God, essa God e a TNT estão juntas. A NN tem pacto de não agressão com a TNT, mas ataca a God. A gente ataca a TNT, entende? É um mafuá, gente. Eu vou repetir para vocês entenderem. A NN tem pacto de não agressão com a TNT. A gente está em guerra com a God. A NN tem pacto de não agressão com a gente. Ela ajuda atacando a God para que nós possamos atacar a TNT e a TNT também não chegar na NN. Foi o que sobrou pra gente, tá, gente? Ser coadjuvante. E faz parte, é a diversão do jogo. E aí tem as outras guildas, etc, tal. Mas olha, vou dizer, bem complexo, gostoso. Acho isso um jogo muito, esse tipo de jogo, né, de servidor muito bom. Eu tinha realmente pedido pro Citer, até ia ver se ele estava fazendo isso. Eu pedi para ele levantar esse muro que a gente não tem mais ouro, tá? Não tem mais ouro, não tem mais nada, né? Então eu fiz aqui um grande armazém, fiz um grande celeiro, aí gastei o restante do ouro e comecei a fazer um celeiro aqui. Fiz as botas e agora, gente, não sobrou nada de tropa ofensiva, ó. Sobrou nada. Só dos peões sobrou 360 catapultas que eu ainda perdi mais aquelas no fake lá. Ó, 16 mil de falanges. 16 mil falanges. 6 mil aqui nessa aldeia que não estamos mais fazendo. Cavalos, 3.600. E perdendo tropa toda hora, né? Todo dia perde um pouquinho de tropa. Todo dia. E aí o Gadernal, por último. Estourou mesmo? Calma aí. Ai, eu preciso dormir. Área 51.
Eu refiz as rotas, né? Acho que eu comentei isso pra vocês. Vai expirar o plus, vai expirar tudo, mas eu não vou fazer mais nada. Ah, tá. O Udu ou alguém fez um NPC e certamente meteu tudo em tropa. Ponto. Recursos. Cara, eu tô muito começando a ficar chateado de eu arrumar os mercadores e nego desfazer, tá ligado? Achei que tinham desfeito de novo. Porque eu não sei porque que tá assim, com o recurso aqui. Enfim, realmente não sei o que passou aqui pra ter esses recursos aqui na aldeia. Mas eu tava ficando chateado, já foi 2 ou 3 vezes que bagunçaram as rotas. E aí ficou a aldeia lotando, enfim. E agora eu só tô fazendo tropa aqui, né? De novo na Gadernal. E eu acho que eu já expliquei também, né? Ela tá com treino, então a tropa vai sair super rápido. Ela tá com... Ainda tem o Elmo. Nossa, eu tô ficando com muito sono. Eu já vou parar de gravar agora, porque já tô dando pane. 10 segundinhos, tá? 10 segundinhos. E aqui, ó, 10 segundinhos. E aí, só pra poder vocês perceberem essa questão, 10 segundos, 10 segundos, tá? Isso. Lanceiro. Meu Deus, lanceiro. 3:44. Espião. É 3:44 também? Eu achei que o espião durava... Ah, tá. É porque eu achei que o espião, ele levava mais tempo. Bom, o que colocou pra fazer que gastou ouro? Ah, tá, ele dividiu. É, fez bem, fez bem. Dividiu entre fazer lá e fazer aqui. E aí, tem umas coisas também que é engraçado, eu vou comentar isso, porque o Du, ele às vezes quer me explicar algumas coisas que eu só olho na conta e eu já percebo o que ele fez. E às vezes ele quer falar algumas coisas, por exemplo, se ele usou o elmo ou não usou o elmo, eu consigo saber. Eu pego o tempo de produção daqui pra cá e a quantidade que foi. Eu sei quanto vai sair cada um. É só fazer a conta. Ponto. E aí ele, não, usou elmo, usei. Aí eu tô vendo que não usou. Por quê? Ele pode ter usado aqui e aqui não. Ou pode ter usado aqui e aqui ele não usou. Sabe? E eu vou conseguir ver pelo tempo, pô. Se é 400 e 465 vai tá demorando 2 horas e 12 para fazer. Ou vai terminar de fazer essa hora. Ponto. Eu faço a conta. E depois eu faço a conta daqui para cá, né? Desse marco para esse. E vejo qual é o tempo que vai ficar pronto esses outros 234. E aí ponto. Aí chega a ser engraçado. Quando ele quer meter uns migué assim, que eu só deixo pra lá. Mas, igual o que eu fiz agora. Eu percebi que foi feito olhando, né? O tempo de farm dele, né? Que às vezes ele, não, eu tô farmando de tanto tempo. Aí, mano, tô vendo que não tá, velho. Mas não comento, né? Mas tô vendo que não tá, pô. Ah, como? Pelos tempos de ataque. Eu tenho uma lista de farm. Que você demora meia hora pra chegar no alvo. Só que tem 3, 4, 5 vilas antes daquela ali, né? Que chega mais rápido. Aí eu tô vendo lá que o era bateu na que leva 5 minutos, bateu na que bate na que leva 10 minutos. E já tá lá sem a cruzinha porque as tropas já bateram. Depois tá lá na que bate em 15 minutos, em 20 minutos e tá lá sem a cruzinha e nada. Ou seja, ele já está demorando 20 minutos para enviar a lista. E eu só estou olhando, né? Que às vezes eu falo que eu vou dormir, mas eu não vou dormir, que eu fico aqui ainda fazendo alguma coisa. E ainda bem, porque da última vez que eu fiz isso foi quando começou esses ataques do daquele camarada lá que perdeu 150 mil. Agora tô completamente destruído. Não vou conseguir mais lembrar de nada. Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Tava tentando ainda ver os vídeos aqui para poder fazer as descrições dos vídeos que eu estou postando. Tem vídeo que está saindo sem descrição porque eu não estou com tempo.
Mas ó, 8 mil já, sabe? Mas é isso. Vou ficar por aqui, já não tô aguentando mais, tenho que dormir. Valeu, falou.